Mas vamos puxar um pouquinho pro assunto. Vocês estão vendo o Giovanni Chacon, tá aqui só ouvindo, tal. Ele tá aqui pra falar do São Paulo. Tô quietinho. Ele acompanhou o jogo do São Paulo, que jogou no Morumbi e venceu de novo o Giovanni Chacon. É a 6ª vitória seguida do São Paulo no Campeonato Paulista, 2-0 hoje no Santo André. Voltou, né, daquela pausa, dessa nova pausa por conta da pandemia do coronavírus que se agravou no estado de São Paulo. Na volta, São Paulo chegou a fazer ali 4 partidas no intervalo de 7 dias, né? Então uma coisa maluca, com menos de 2 dias, né, de uma partida para outra. São Paulo teve uma sequência pesadíssima, levou bem essa sequência, conseguiu 4 vitórias, depois foi para a Copa Libertadores, venceu muito bem no Peru, né? Uma coisa, quebrou um tabu, porque não vencia fora de casa desde 2015 com gol do Centurión contra o Danúbio do Uruguai. Venceu com propriedade 3-0 e hoje vence com tranquilidade. Poderia até ter acelerado um pouco mais, mas tirou também o pé um pouco do acelerador. Teve sim algumas dificuldades para a construção no último terço, né, da jogada ali próximo do gol. O Mauro não gosta muito desse termo, né? Ele até me olhou um pouquinho feio. Mas o São Paulo teve um pouquinho de dificuldade, mas isso era natural porque a equipe do Santo André se recuou, fez ali uma retranca total, né? O objetivo era segurar até um 0-0. Teve ali um período, né, de risco ali, mas foram 5 primeiros minutos. Depois se recuou, tomou o gol do São Paulo, fechou, continuou fechado. São Paulo teve essa dificuldade para criar. São Paulo ainda assim conseguiu aí 2-0, teve uma superioridade na posse de bola. A equipe do Santo André pouco fez, pouco arriscou. Nas chances que teve, o Volpi foi muito bem na partida, muito seguro, mais uma vez, e vale o elogio. Agora, os destaques negativos também para o São Paulo, e talvez coisas pequenas que possam ser corrigidas, são a má fase de 2 jogadores. O Igor Gomes já não vem bem há um bom tempo. Quem também não está bem, mas que tem tudo para voltar a uma grande fase, é o Luciano. E isso a gente também precisa falar, né? Luciano, ele vive um momento complicado da família, perdeu o sogro aí por conta de Covid, tem mais membros da família com Covid, então essa questão extracampo também afeta. Mas o São Paulo tá aí com mais uma vitória, líder geral do campeonato, e o Crespo iguala uma marca muito importante, a do Cuca. Dos 10 primeiros jogos, 83,3% de aproveitamento do Hernan Crespo. E muitos titulares atuaram hoje, ao contrário do que a gente esperava. Muitos titulares. Dos reservas, né, do que a gente pode considerar reserva, né, o Miranda ainda não tá como titular, né, deve ser no futuro, mas não está como titular, foi titular e capitão da equipe. Né, o João Rojas e o Vitor Bueno são outros 2, né? A gente pode considerar o Nestor e o próprio Igor Gomes, né, que ficam revezando aí entre titular, reserva, enfim. Então, mas muitos titulares. Daniel Alves jogou, Bruno Alves jogou, Volpi, Arboleda, o próprio Luciano, Reinaldo. Então, num total, você tem mais jogadores titulares do que reservas para uma sequência pesada que vem pela frente. Bom, o Chacon falou do jogo de hoje. Agora é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo. Tem o jogo de amanhã, vai ter o de domingo. O Chacon começa respondendo. 6ª vitória seguida. O São Paulo é o melhor dos grandes de São Paulo disparado, Giovanni Chacon? Não sei se disparado, mas talvez porque se esperasse mais do Palmeiras, que não vem entregando tanto, talvez dá para colocar como disparado. Mas é mais por... E falar a palavra incompetência não é no sentido pejorativo, mas é porque se espera mais do Palmeiras. Porque tem um elenco até podendo ser considerado melhor aí do que o do Palmeiras, né? Mas tem um elenco melhor, e o do Palmeiras em relação ao São Paulo, e tá entregando pouco. Então dá pra falar que sim, o São Paulo é disparadamente o melhor, mas mais por incompetência. E no melhor dos sentidos da palavra incompetência, dos outros adversários, e mais especificamente o Palmeiras, já que o Corinthians e o Santos não tem um elenco vasto, o Santos e o Corinthians vivem uma péssima fase há muito tempo, então o São Paulo sim é o melhor nesse momento. Mauro, com 6 vitórias consecutivas, é exagero dizer que o São Paulo é o melhor disparado dos grandes em São Paulo? Hoje disparado não, mas está disparando, e o desempenho é muito bom. Aliás, a gente falou com o Giovanni Chacon a respeito do querido Alexandre Gisbrecht, que faz um trabalho sensacional no Anotações Tricolores. Ele lembra que essa sequência de 6 vitórias seguidas, a última vez foi em novembro agora, de 2020. E a última vez que o time do São Paulo enfileirou 7 vitórias, se conseguir ganhar o próximo jogo, foi lá em 2011. Quando então alcançaria 11, igualando o recorde histórico do São Paulo. E com esse resultado,
acrescenta o Anotações Tricolores, que você pode encontrar, por exemplo, você vai no Twitter Anotações Tricolores, você pode fazer como eu e assinar uma newsletter excelente feita pelo Alexandre Gisbrecht. O São Paulo tem 8 vitórias em seus últimos 9 jogos. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, logo depois da conquista da Copa Sul-Americana, o último título do São Paulo, e que tinha sido um 2013 terrível, até números impressionantes. Anotações Tricolores. Hoje é assim, e com alternativas táticas e técnicas, como a gente falava antes dessa vitória do São Paulo sobre o Santo André no Morumbi. E ainda pegando um rabicho até do jogo que acabamos de transmitir, foi a primeira vitória de virada do Palmeiras com o Abel Ferreira, informa o repórter Gabriel Amorim. E também o grande Fernando Galupo lembra que a última vez que o Palmeiras venceu o Guarani no Brinco de Ouro faz 18 anos, foi 2-0 em fevereiro, gols do Pedrinho, hoje brilhante comentarista do Sport TV, e o grande Magrão, o volante Magrão, aquele mesmo revelado pelo São Caetano. Ou seja, a última vez que o Palmeiras havia vencido o Guarani, o William ainda estava na base bugrina, pra você ter uma ideia. Bom, essa pergunta, Mauro, acho que passa bem por um confronto e um comparativo São Paulo e Palmeiras. Sim. Primeiro, porque melhor que o Corinthians tá fácil. Melhor que o Santos, assim, pela derrota até na Libertadores e pelos resultados em alguns jogos, o confronto direto, né? E com o Palmeiras também teve o confronto direto, São Paulo e Palmeiras. Então vamos pegar aí os dois mais fortes. São Paulo, 6 vitórias seguidas, o Palmeiras, né, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, então passa muito por uma comparação entre os dois. Sim. O São Paulo é melhor do que o Palmeiras, só está neste momento melhor do que o Palmeiras, como é que você analisa? Hoje o São Paulo é melhor, hoje o São Paulo está melhor. Mas, sei lá, daqui a pouco, apesar da maratona palmeirense ser mais insana e por tabela mais intensa que a do São Paulo, ainda vejo mais potencial no Palmeiras. Mas hoje o São Paulo está melhor que o Palmeiras e o Flamengo é que tem um time muito desequilibrante, ainda não está totalmente equilibrado taticamente, mas o Flamengo tem muita gente desequilibrante, sobretudo do meio campo para frente. Então, eu vejo o Flamengo, se não em outro patamar, um pouco acima. Aí o Palmeiras até pelas conquistas, mas a gente sabe como é difícil repetir, até porque inclusive nunca, na história do Brasileirão, desde que começou a Copa do Brasil, uma equipe conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, como o Palmeiras fez agora. Em 30 de janeiro estava sendo bicampeão da América, em 7 de março o tetracampeonato da Copa do Brasil no Allianz Parque. Sim, mas de 2000 a 2013 você não tinha brasileiros disputando a Libertadores. Quem jogava a Libertadores não jogava na mesma temporada a Copa do Brasil. E isso em nada minimiza o excepcional feito conseguido pelo Abel Ferreira em tão pouco tempo em São Paulo, claro, no Palmeiras, no Brasil e até na América do Sul, no caso do treinador português que veio da Grécia. Mas eu vejo maior potencial sim para Flamengo, para Palmeiras. O Atlético Mineiro um momento ruim, pressão muito grande sobre o Cuca. Aliás, antes mesmo dele chegar à cidade do Galo, o Grêmio com a eliminação muito precoce, muito difícil falar qual é a do Grêmio, né? Eliminação precoce contra o bom Independente del Valle na fase preliminar da Libertadores fica meio fora. Então, hoje eu vejo mais potencial para Flamengo e Palmeiras, ou como temos visto nos últimos anos. O São Paulo tem potencial sim para crescer e quer crescer o Fluminense, que ontem me surpreendeu positivamente mais uma vez com o empate contra o River Plate, mesmo que no Maracanã.